Se você faz uma operação e toda vez o mercado vai contra e você acabou que fechou na mão ali com aquele sentimento que o mercado vai continuar indo contra, nesse vídeo eu vou estar te mostrando como você utilizar uma estrutura, um mecanismo que te ajuda a se proteger de possíveis armadilhas do mercado quando você abre um trade e simplesmente você fechou aquele trade no negativo. Essa ferramenta basicamente vai te auxiliar, ela vai ser o verdadeiro orquestrador, é por isso que nós damos o nome aqui dessa ferramenta de orquestrador. Ela vai simplesmente te proteger de cada trade mal sucedido e depois sim vai tentar fazer com que você ainda tenha lucro naquele trade seu que já estava basicamente perdido. Seja bem-vindo ao meu canal, me chamo Elton Martins e hoje um vídeo muito direto ao ponto para você que está iniciando ou utiliza algum algoritmo, algum indicador, vai te ajudar a utilizar esse mecanismo aqui. Então a gente está falando aqui de uma ferramenta que basicamente ela não fica operando para você, é o primeiro ponto. Ela não é uma ferramenta que vai dar entrada desnecessária ou vai olhar um ponto para poder dar entrada, ela simplesmente fica orquestrando. Ela vai olhar para sua conta e cada trade que você fizer e ela acredita que aquele trade está sendo mal sucedido, ela vai entrar para que ela proteja você se ela perceber que aquele trade não está indo bem. Alguns meses atrás a gente disponibilizou essa ferramenta para uma pequena parcela de pessoas, inclusive agora a gente disponibilizou uma nova atualização, então ela ficou melhor ainda do que já estava. E olha só, aqui a gente tem desse lado, tem um ativo GBP-USD, que é basicamente a operação que eu estou, ou seja, que eu abri um trade, e do outro lado ela está simplesmente analisando o ativo que ela pode me proteger, que é o GBP-SGD. Aqui a gente está no euro-dólar e ele está nos protegendo, ou seja, ele está analisando, ele está olhando para o euro-HKD. E a gente também tem o HK50 aqui numa operação e ele simplesmente está protegendo a gente aqui no HK50. Você vai entender exatamente como que funciona esse mecanismo. Eu separei aqui um exemplo básico para a gente poder entender que a gente tem 4 telas aqui. Você vai conseguir pegar. E cada tela é referente a um par. Sendo que eu coloquei aqui, ó, desse lado, eu coloquei pares que tem aqui a correlação um com o outro. Então aqui, tanto a foto de cima, né, que a gente está aqui falando do GBP USD. Então aqui eu tenho basicamente esses dois pares que tem a correlação, que é exatamente o que a gente acabou de ver aqui, que é aonde ele está nos protegendo, você vai entender. Então do outro lado também, nessas duas telas, eu separei aqui, que é o Euro USD, e aqui do outro lado a gente tem HKD, que é o euro-dólar versus o dólar de Hong Kong. E olha só que interessante isso aqui para a gente poder agora analisar. Agora aqui, basicamente, você vai entender como essa estrutura funciona. Toda vez que a gente entra em pares, a gente sabe que existem também outros pares que têm correlação. E existem dois tipos de correlação: correlação positiva e correlação negativa. A correlação positiva é lógico que são pares que tendem a andar juntos. A correlação negativa são pares que tendem a andar em sentidos opostos. Então aqui, analisando isso aqui, a inteligência simplesmente detectou de forma automática que eu estava operando aqui no GBP USD. E ela foi lá e quando eu abri um trade e eu estava indo mal naquele trade, ela simplesmente olhou e viu que existe um par que tem correlação positiva. Então, analisando de forma automática, ela simplesmente viu que existe o GBP SGD, que é no caso um par que está nesse momento um cenário bem parecido, ou seja, a correlação bem parecida com o GBP USD. E se a gente olhar, a gente vê exatamente esses pontos aqui. A gente tem esse fundo que se formou. Depois a gente está vendo aqui que existe esse padrão aqui que o mercado está indo. É lógico que não precisa ser uma correlação 100%, mas quanto maior a probabilidade, mais tem da gente poder ser bem sucedido nessa estratégia que você vai entender. Então aqui a gente também tem essa alta que teve. E aqui também, basicamente, essa alta que teve. O mercado meio que lateralizou bem pouquinho nesse aqui, né? Ficando numa região aqui. Aqui já foi subindo um pouco a mais. E agora ele teve esse gapzinho aqui, essa queda que é a mínima. Deixou esse pavio. E basicamente a gente consegue ver que nesse pavio aqui, ó, é o mesmo desse. E aqui ele está subindo no final. O que eu quero trazer para você aqui nesse primeiro cenário? É que a gente olhando para esses pares que tem correlações positivas, como a gente sabe que nem sempre eles vão estar andando 100% juntos, mas a probabilidade é que no final ou em algum ponto, algum cenário do dia, ele volte a andar junto. Isso que é interessante. Então, pensando nisso, a gente está vendo aqui que a gente teve toda essa alta. Em alguns momentos aqui, basicamente, teve uma trava em um par, ou seja, um par de repente foi bem mais e o outro continuou meio que duvidoso, né? Então isso ajuda a gente a poder, no caso o algoritmo, a poder identificar para depois que ele saiba que em algum momento ele vai depois voltar a andar exatamente iguais. Eles vão andar exatamente parecidos.
E aqui a gente está vendo exatamente isso que está acontecendo. Esse pavio que aconteceu aqui foi exatamente quando ele meio que se identificou que agora eu estou normalizando entre um par e o outro. E a gente tem aqui também o euro-dólar, que o euro-dólar a gente consegue saber que ele está sendo, o sistema protege para a gente dentro do euro HKD. Então, novamente, a gente tem aqui essa, vamos botar aqui no caso, nessa região aqui, e aqui a gente tem também essa região aqui. Botei exatamente para a gente poder entender o sentido da parada. E aqui a gente tem essa região aqui que se formou e a gente também teve essa aqui. Novamente a gente tem essa aqui e teve essa aqui bem semelhante. Tivemos esse fundo aqui e também tivemos esse outro fundo bem semelhante. Agora a gente tem esse outro aqui se formando e esse outro aqui deixando o pavio e aqui também deixando o pavio. E o mercado agora tendo essa continuação aqui no momento. E o que isso é interessante? Que vai ter algum cenário que ele meio que um vai ficar, o outro vai continuar, mas no final depois vão voltar, né? Ou seja, um para, ou às vezes um vai, outro para e assim por diante. E se a gente for analisando aqui, nesse ponto, foi exatamente o que aconteceu. A gente tem aqui, ó, esse aqui que deu uma pequena parada e aí abriu com um gap, né, de queda, depois o mercado retornou, isso aqui foi basicamente um gap. Lembrando que todos os que eu estou mostrando aqui estão no mesmo time, só para a gente poder entender. E aqui nesse mesmo ponto, ó, a gente teve essa vela aqui, que teve essa mínima gigantesca comparada a essa aqui. E aí depois, basicamente, o mercado voltou também e começou a se identificar novamente entre um par e o outro, né? É a verdadeira divergência e convergência que em algum cenário vai acontecendo. E olha só, pensando nisso, a gente sabe que existem esse modelo de correlação positiva, poderia ser também correlação negativa, mas a correlação positiva é exatamente que traz mais probabilidade de acerto para a gente nesse modelo que a gente está explicando aqui. E o orquestrador, que ele entra exatamente fazendo isso pra gente. Imagina que a gente está num trade, só que a gente não quer que ele nos proteja a qualquer momento. Por quê? Porque às vezes acontece de você simplesmente dar uma entradinha em um ponto, você dá uma entrada basicamente aqui, e simplesmente depois o mercado vai um pouquinho contra só e depois volta a subir. Então isso poderia ser muito ruim para talvez o sistema ficar te protegendo o tempo todo, desnecessário. Então aqui, ó, no orquestrador, a gente tem como filtrar, né? Ou seja, a gente consegue colocar se a gente quer que ele filtre para a gente todos os trades, a gente consegue colocar aqui o máximo de rebaixamento. Então, ou seja, se eu estou com um rebaixamento na minha conta 2% daquele meu trade, ele pode entrar fazendo essa proteção para mim. E essa proteção, o mais interessante, é que ele vai identificar esse par que tem a correlação que a gente coloca. A gente tem aqui, basicamente, um fator de correlação de 50%. Poderia ser uma correlação maior, que quanto, né, a correlação maior, melhor. Mas também não precisa da gente ser muito rigoroso com isso, porque o intuito desse sistema é só proteger a gente. Ele não vai ficar abrindo operação para você. Ele vai analisar o ativo que você vai estar operando e baseado no que você toma decisão na sua conta, seja usando um robô, seja usando um indicador ou você fazendo o seu trade, ele simplesmente vai abrir aquela operação quando o mercado está indo contra, baseado no rebaixamento que eu coloquei. Então isso é interessante porque depois que o mercado realmente foi contra aquele seu trade, ao invés de você colocar o seu stop loss, você deixa com que a ferramenta faça essa gestão, ao invés de você ficar tomando stop loss atrás de stop loss. Então imagina aqui nesse caso que eu botei 2%, então ao chegar em 2%, ele vai simplesmente abrir para mim essa proteção no par que eu estou. Então como aqui a gente está vendo que eu estou nessa operação com risco, o que ele foi lá e fez? Ele simplesmente abriu um trade aqui para mim, que fazendo a proteção, porque ele entendeu que esse ativo aqui, essa operação que eu estou, foi uma operação mal sucedida. E baseado no que eu coloquei lá, do que eu defini no rebaixamento, ele começou a me proteger nessa operação aqui, tá? Simples assim. E isso é interessante porque quando a gente fala de se proteger, a gente fala basicamente de não perder a conta, de não ficar tomando stop loss. A inteligência aqui do orquestrador, ele vai analisar vários e vários ativos ao mesmo tempo. Vamos dar um exemplo aqui, eu colocar no S30 e vou simplesmente colocar um lotezinho menor aqui de 0.02, né? Então vamos supor que eu vou fazer qualquer atitude aqui, tomar alguma decisão aqui e coloquei simplesmente aqui de compra, tá? E quando eu coloquei aqui no S30, ele simplesmente agora vai começar a analisar para mim todos os pares, todos os ativos que tem correlação, que a gente também colocou aqui com 50% de correlação. Então, ou seja, se esse par tem 50% de correlação e ele me deixar os 2% que eu defini lá, que eu coloquei exposto, ele vai simplesmente me proteger. Wellington,
já entendi, ele me protege. E quando é que ele sai, né, dessa proteção? Quando é que ele deixa de me proteger? Tem dois cenários que a gente tem para analisar. O primeiro é que quando o mercado está indo sempre contra aquela operação, ele mantém você protegido. O intuito dessa estratégia não é basicamente te dar lucro, é só proteger aquele seu trade mal sucedido. Então, nesse cenário aqui, ó, por exemplo, ele está aqui positivo, 30 dólares, mas o intuito dele é não me dar lucro, é proteger aquela operação, ou seja, ele está travando 50% do que a gente colocou aqui. Então, ou seja, é um outro ponto que ele não utiliza. No caso, a gente configurou aqui para ele não usar 100%, ou seja, imagina que você abriu um trade com 0,10. Então, quando o mercado está indo contra, ele te deixa os 2% de rebaixamento, né? Ou seja, no atual ali, ele vai abrir com um lote de 0,05. Porque eu coloquei aqui que eu quero que ele me proteja 50%, tá? Ou seja, 50% daquela ordem. É lógico que se eu abrir com um lote de 0,01, não tem, né, um lote menor que esse no Forex. Então, ele vai abrir com um lote menor. Agora, se for um lote 0,02, ele vai abrir com um lote de 0,01, que é o lote mínimo, né? E assim também não teria como você abrir com um lote de 0,05 e ele quebrar, abrir com um lote de 0,02,5, não tem, né? Mas você conseguiu entender basicamente a ideia aqui dessa estrutura, ou seja, eu tenho agora o sistema que fica analisando 24 horas, tá? Ele não analisa uma única vez, e daqui a pouco ele pode ver que esse par GBP SGD já não tem 50% de correlação, ou seja, eles estão fugindo muito da porcentagem que a gente define de correlação, e aí ele começa a analisar também outros ativos, são milhares e milhares de ativos aqui, dependendo da sua corretora, centenas de ativos aí, ao mesmo tempo. Isso vai ajudar você a ter mais consistência, a ter mais segurança nas suas operações e automaticamente mais resultados, beleza? Então, esse é um vídeo sobre uma estrutura para que você consiga utilizar, seja na sua conta pessoal, seja até mesa proprietária, que talvez você esteja, lógico que tem que ver as políticas das mesas, mas o intuito da ferramenta é entrar te protegendo de acordo com o que você configura, de acordo com o que você coloca. Inclusive, você aqui também pode colocar se você quer só que ela faça a gestão só das suas operações manuais ou só apenas de robôs. Ok? Isso ajuda bastante. Você deve estar analisando aqui e falando assim, pô, Elton, mas e aí eu não entendi como que ele vai fugir, né? Vai sair desse head que ele abriu. Conforme a gente está vendo aqui, agora há pouco, a gente estava com um head. E ele simplesmente já saiu desse head, conforme a gente está vendo aqui, ele já saiu do euro, né? Que é a operação que a gente estava mais flutuante aqui, por causa do lote, né? Na verdade foi o euro. E aí ele já simplesmente pulou fora e só aguardando com que o euro agora fica positivo para a gente. É isso que ele está basicamente aguardando, porque ele entendeu que a proteção que ele fez foi baseado no fator que a gente colocou em cima daquela operação, daquele trade que estava deixando a gente muito exposto. E quando aquele trade já não deixou mais exposto, conforme a gente configurou, ele simplesmente vai pular fora e tentar pular fora no 0 a 0, ou às vezes com um pouquinho de lucro, ou às vezes com um pouquinho negativo, mas às vezes é muito pouco. A diferença é muito grande comparado se você estivesse utilizando o stop loss, beleza? Esse é o vídeo aqui só para falar sobre essa estrutura, como utilizar o orquestrador, como você colocar ele na sua conta pessoal aí para você orquestrar a sua conta, mesmo que você não saiba operar, fica muito mais fácil ter alguém que toma conta caso você faça alguma cagada na sua conta, beleza? Fique com Deus, não esqueça de dar aquele like, deixar aí no comentário o que você achou do vídeo e vamos que vamos e até a próxima.